Você não aguenta mais onde trabalha. Sempre sonhou em empreender, mas não sabe como enfrentar as dificuldades? Esse é o assunto do Fecha a Conta de hoje. Não perde. Eu sou o Anderson Souza, vim aqui contribuir aqui com a nossa convidada. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho, né, dessa transição aí da CLT para o empreendedorismo e falar um pouquinho também sobre o problema, né, de burnout que eu tive, mas essa história eu conto mais para frente. Legal. E eu sou Isabela Miranda, do Portal Contábeis, vim aprender realmente como é que a gente dá o primeiro passo para sair de CLT e começar a empreender, né? O pessoal aqui tem muito sucesso, vamos aprender com eles. Nossa convidada de hoje é a Juliana Martins. Para quem não segue, já segue ela lá no @juliana.m.martins. Ela é contadora, influencer da área contábil, consultora tributária e contábil, também sócia do Cefaz Me Rir, é uma plataforma de conhecimento que vocês depois conheçam melhor, tá? A Juliana tá vindo aqui para falar porque a história da Juliana é uma história muito incrível, né? Porque hoje ela é uma pessoa muito milionária, né? Mas nem sempre foi assim, né, Juliana? Teve um caminho para chegar aí e de sofrimento na área contábil. Então a gente quer conhecer um pouco da tua história e dessa experiência, porque o assunto do Fecha a Conta de hoje é aquele medo que as pessoas têm de empreender ou aquela necessidade, porque tem pessoas que dizem assim, eu não aguento mais trabalhar para outras pessoas, ou eu não aguento mais a empresa que eu estou, enfim, e querem se aventurar nisso, mas tem muitos bloqueios, tem muitas restrições que surgem pelo caminho. Então a gente quer ouvir um pouco da tua história e também te fazer algumas perguntas. Bem-vindo ao Fecha a Conta. Muito obrigada. Bem, começando pelo começo, bem resumidamente, eu entrei nesse ramo pensando em ser CLT para o resto da minha vida. Então, quando eu entrei lá em 2017, prestei vestibular para Ciências Contábeis, eu prestei por necessidade também. Eu queria ser psicóloga, mais especificamente especializada, né, em sexologia. Tudo a ver, né? Sexóloga para contadora, tudo a ver. Só que eu comecei a morar sozinha aos 17 anos, então eu tive que fazer uma escolha totalmente racional. Eu preciso trabalhar e sobreviver. Escolhi Ciências Contábeis porque eu sabia que não ia faltar trabalho. E dali eu fui, comecei a estagiar, já no primeiro semestre de faculdade, comecei a estagiar, e me permiti experimentar várias empresas. Então, eu estagiei numa empresa que fazia contabilidade de condomínio, depois pedi demissão e fui para uma outra empresa fazer estágio. E o interessante é que, isso acho que é legal falar, que antes de eu fazer essa transição da primeira para a segunda empresa, nessa primeira empresa eu fui de estagiária a supervisora de setor, em 2 anos. Não, 1 ano e meio mais ou menos. Não lembro exatamente. E eu era supervisora de setor de 5 pessoas, já contratada, né? Então, com esse cargo de supervisora, eu larguei tudo para estagiar num outro escritório, ganhando menos. Mas por quê? Qual era o meu pensamento, né? Apesar de eu morar sozinha e precisar sobreviver, o meu pensamento era, eu preciso aprender. Como era contabilidade de condomínio e eu estava fazendo ciências contábeis, eu pensei, não, eu preciso ir para um lugar onde eu vá aprender muito. Me candidatei a um dos maiores escritórios de contabilidade lá de Florianópolis. Fui chamada. E os meus tios trabalharam lá, só que eu não quis indicação. Eu deixei o meu currículo na recepção e não falei nem quem eu era, de onde era, né? E me chamaram, eu fui lá e estagiei durante 1 ano. E quando eu larguei emprego de carteira assinada para estagiar ganhando menos, o pessoal me chamou de louca, né? Essa daí tá doida, né? Mas eu disse, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu quero aprender. O momento de aprender agora, eu tinha ali, né, 19, 20 anos, e me joguei. E dali passei por outros escritórios até chegar no último emprego que eu tive, que foi de consultora tributária, onde eu trabalhei 8 anos e pouco, e tive o burnout, que, né, é a história que eu vou contar depois. Deixa eu te perguntar, tu acha que, tu falou assim que tu não tem sonho, nunca teve um sonho, vou empreender, né? Tu gostava de trabalhar em empresas, digamos assim. Isso tu acha que é uma questão de perfil ou cada um pode construir o seu empreendedorismo de alguma forma dentro da empresa, ou enfim, queria ser da empresa, ou tu acha, não, eu gosto de trabalhar numa empresa que já tem processos e tal, tu achava que tu era esse perfil de pessoas, tu acredita nisso ou não? Então, eu sempre gostei de trabalhar em empresa, eu acho que tem uma questão também ambiental no sentido das pessoas com que você convive, o meio em que você cresce. Eu cresci numa família em que a maior parte das pessoas são CLTs, com exceção desse casal de tios que, na época que eu entrei na faculdade, eles estavam montando o escritório deles. Mas o resto era tudo CLT ou dona de casa. Então, eu acho que isso também influencia o ambiente. Você não consegue enxergar a possibilidade, talvez, de você empreender, né? E eu fui muito feliz nas empresas que eu trabalhei. Até ter o burnout, né? Mas em todas elas, apesar de trabalhar às vezes sábado, domingo, feriado, não tinha pão velho comigo, trabalhava, era aqui, ó. E eu gostava, sempre gostei muito dos ambientes, eu trocava mesmo por questão de crescimento profissional,
né? E essa questão do empreendimento, de empreender ali, surgiu na minha vida por acaso. Mas aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que tem uma questão também de bloqueios, de medos, que às vezes impedem a pessoa de empreender. Só que hoje, já empreendendo e olhando para a Juliana lá de 2004, 2005, eu acho que eu já tinha essa veia de empreendedora sem saber. Porque existe uma coisa chamada intraempreendedorismo, né? Que é a pessoa que empreende dentro do próprio escritório, dentro da CLT. Que é essa pessoa proativa, essa pessoa que busca conhecimento, essa pessoa que vai atrás, essa pessoa que quer crescimento. Eu sempre fui assim. Então, esse perfil de intraempreendedora eu já tinha, só que não percebia. Agora, a questão foi virar a chave do medo do financeiro, de ficar sem nada. Porque eu vim de uma situação, Lucas, que o meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 5 anos, e eu via a gente passar por um perrengue, sabe? De comer macarrão com salsicha porque não tinha dinheiro para comprar carne, não tinha dinheiro para comprar comida. Da minha mãe quase perdeu o apartamento, minha mãe era dona de casa. Então, isso construiu também toda a minha cosmovisão de que eu não posso ficar sem dinheiro. E aí, quando você empreende, você tem que lidar com uma certa incerteza, porque você não sabe quanto que você vai ganhar mês que vem. Né? E a CLT, de certa forma, nada na vida é estável, né? As pessoas falam, tem estabilidade, vou fazer concurso público porque tem estabilidade. Não existe estabilidade. Só que, claro, que a CLT e o emprego público, ele te dá essa, talvez ilusão, não sei, de ter mais segurança financeira. Uma garantia mínima. Uma garantia mínima. Então, eu penso que o meu maior bloqueio era esse, era o financeiro. Mas ao mesmo tempo que te dá uma segurança, te limita, né? Te limita, sim. Que foi o que sempre me limitou e me aprisionou, de certa forma. Mas essa tua necessidade financeira, que eu acho que a maioria das pessoas é o que segura as pessoas na empresa, né? Como é que tu conseguiu quebrar essa primeira barreira de entender assim, olha, eu vou largar isso que eu tô, nem que seja para outro lugar, para correr um risco gigante, mesmo tendo uma dependência financeira que eu preciso para minha família, para mim, enfim. Como é que é essa... tu diz a quebra de CLT para empreender? Esse teu pensamento, assim... Como é que chegou nisso? Não foi pelo financeiro. Não foi pelo financeiro? Não, foi por motivos de saúde. Eu estive em fevereiro de 2017, eu fui levada à psicóloga, eu não queria ir, eu fui levada pelo meu marido na época, e aí a psicóloga falou, ou você pede demissão, ou eu vou te encaminhar para um psiquiatra para você tomar remédio tarja preta, porque na situação que você está, não dá mais. E aí ela falou isso para mim em fevereiro. E eu acreditava que não, que tinha como dar jeito, que tinha como contornar, conversar, tentar negociar. Mas é aquela história. Eu sempre disse sim para tudo que foi me dado. Juliana, faz isso aqui, faço. Faz isso aqui, faço. Então eu fui dizendo muito sims ao longo de 8 anos. E aí já estava trabalhando, sábado, domingo, feriado, não tinha. Trabalhava às vezes de manhã, de tarde, de noite. E isso você aguenta por um tempo. Só que por 8 anos... o corpo não aguenta. Então, o meu corpo já estava há mais ou menos 1 ano e meio dando sinais que eu achava que era físico, mas na verdade era estresse. E aí, quando ela me disse isso, eu era muito apaixonada pelo que eu fazia, muito. Eu adorava fazer consultoria, adorava a equipe onde eu trabalhava lá, a equipe com que eu trabalhava, né? Então, eu não me via fora dali. Na minha cabeça, eu ia morrer ali dentro, eu ia trabalhar ali. Na tua cabeça, tu ia dar um jeito de se adaptar para conseguir... Exatamente. Continuar, né? Tanto que quando ela falou pra mim assim, ou você pede demissão, ou você toma remédio tarja preta, eu pensei, não é assim, tem outro jeito, vamos dar um jeito. E eu fiquei tentando, né, negociar, dar uma outra formato ali. Nesse meio tempo, eu comecei a ir num coaching, a gente fala hoje, coaching ficou vulgarizado, né? Mas era uma coaching séria, profissional, e aí ela também começou a me ajudar a abrir a visão. E essa coaching foi muito importante porque, assim, de fevereiro até julho, ali mais ou menos, eu fui fazendo trabalho com a psicóloga e com ela. E aí, em julho, ela disse assim pra mim, Juliana, a gente já tá aqui há alguns meses trabalhando, né, essa questão profissional. Quando é que tu vai pedir demissão? Não, na verdade, ela perguntou assim pra mim, vou voltar um pouquinho, que ela disse assim pra mim, Juliana, quando é que tu prometeu algo pra alguém que tu não cumpriu? Eu disse, nunca. Se eu falo o que eu vou fazer, eu faço. Quando é que tu vai pedir demissão? Bem olhando nos meus olhos. Aí eu gelei, né? Aí eu disse, olha, me dá um mês. Me dá um mês. Ela disse, então tá, a próxima sessão nossa, eu não vou te atender mais. Tu só volta aqui depois de pedir demissão. E aí eu pedi demissão em julho, e dia 23 de agosto foi o meu último dia de trabalho e eu saí de lá. Porque realmente não dava mais. Eu cheguei a ter convulsão por conta do burnout mesmo. Eu cheguei no último estafa física e mental.
Só para, né, ter uma ideia, o meu exame de cortisol é o que mede o estresse, né? E aí, nos 3 primeiros, são 4 níveis de estresse, né? Segundo o que a médica me explicou. Nos 3 primeiros, que você está com estresse alto, o cortisol está alto. No último, que é o que eles chamam de fadiga adrenal crônica, o cortisol baixa e não consegue mais produzir. O meu cortisol estava em 7, o normal é 20. Ela disse que se chegasse em 4, eu estava em coma. Mas qual é a sensação física que tu tinha, ou mental, enfim? Eu fiquei muito tempo sentindo muito formigamento nas mãos, nos pés, na boca. Eu ficava tonta e eu achava que, sei lá, não comi direito, ou achava que era alguma coisa física, né? E eu tive 4 episódios que a neurologista, porque nesse rolê para descobrir, né, que era burnout, eu passei por um monte de médico, porque eu achava que era físico. Claro. E eu tive 4 episódios em que eu paralisei. Eu tava aqui tomando um café e eu paralisei, eu só conseguia mexer os olhos, eu não mexia nada. E é muito assustador, porque você não consegue nem falar. Eu só lacrimejava e eu não conseguia me mexer. Ficou, claro, uma questão assim de uns 30, 60 segundos, mais ou menos. E aí eu fui na neurologista, ela disse... eu não lembro o nome técnico pra isso, mas ela disse que é tipo uma... É como se fosse uma convulsão, só que você não... tá parada. Não fica se debatendo, né? E eu tive 4 episódios desse também. Então... Tava no nível Tava te máximo, custando né? Muito tudo, forte. né? Nossa. E tem pessoas que estão chegando nesse caminho, então assim, escutem, né? Não, e deve ter muita gente. Só que é interessante que você comentou, né, Juliana, que, por exemplo, lá atrás, quando você deu um passo para trás para aprender, isso era um sinal que você iria empreender algum dia. Né? Mas deixa eu fazer esse corte, já que ela entregou o burnout, pra gente voltar pra essa época do teu estágio que tu, né, assumiu. Aí depois tu assumiu já essa empresa de consultoria, tu foi pra essa empresa pra trabalhar, é isso? Eu passei por 4 empresas antes de ir pra consultoria. Tá. De contabilidade mesmo, escritório de contabilidade. Sim, desde que eu comecei... Na área tributária. Eu trabalhei com contabilidade de condomínio, depois fui ser aí larguei o emprego de carteira assinada, cargo de supervisão, fui ser estagiária num dos maiores Tu tava como escritórios. supervisora Sim. e foi ser estagiária. Sim. Pois é isso que eu tô Por achei conta muito louco do isso. escritório, por conta Do escritório, porque eu sabia que aquele escritório Ia te entregar mais. era faca na bota. Eu sabia que eu ia pra lá, eu ia trabalhar igual um burro velho de carga, mas eu ia aprender. Porque o escritório já era um escritório famoso, é um escritório muito famoso lá, e é muito exigente, mas você, em contrapartida, aprende muito. Porque não é aquele escritório que faz empurrando com a barriga, que faz qualquer coisa. É um Faz bem escritório feito. correto, que faz bem Sim. feito. Por outro lado, exige muito. Então, eu era estagiária e tinha feriado que eles diziam assim, vocês vêm trabalhar. Estagiário não trabalha em feriado. Mas eles nem perguntavam, eles diziam, você vem. E eu ia. Em vez de chorar, dizendo, ai, que injustiça, não estamos... Não, Entendi. esse ponto dela é muito interessante, né? Porque talvez ela não percebeu, mas ela já estava preparando a vida dela para empreender, né? Porque você dá um passo que para ela falou, trás. entra empreender, né, fazer É tua que, carreira. assim, é uma linha muito tênue, né, Lucas? Tu pensava no dinheiro, do tipo assim, eu quero fazer isso que eu vou ganhar muito lá, porque eu vou aprender bastante e eu vou ganhar lá na frente. O Você é uma dinheiro pra ti não era coordenadora uma... master. Não era uma meta o dinheiro. Nunca foi e continua não sendo. Cara, isso que eu acho muito legal, sabe? Porque tem muitas pessoas querendo muito dinheiro. Eu preciso E do hoje dinheiro. ela ganha muito, né? Fazendo tributário. Só que, cara, pra mim é o quase uma trabalho prova vem social. sempre antes do dinheiro. Parece uma coisa óbvia dizer, mas assim, ó, se tu não pensar como é que eu vou trabalhar pra aprender, o dinheiro vai vir, né? É consequência, né? A minha preocupação, Lucas, sempre foi entregar o melhor trabalho possível. Por mais que eu tivesse... Pode falar palavrão? Pode. Depois eles botam um pilha azar deles. Por mais que eu tivesse puta com a empresa por algum posicionamento deles, porque eles foram sacanas comigo, eu nunca fui do tipo que pensou assim, eu vou sacanear aqui porque eles estão me sacaneando. Porque, de certa forma, se eu sacaneio a equipe que está comigo e o cliente. E isso, na verdade, volta contra você, e não por uma questão holística, energética, nem nada, mas porque as pessoas, elas estão observando o tempo todo, né? Eu sempre tive isso muito pra mim. Pô, se eu fizer um trabalho meia boca, se eu for sacana, se eu mentir, o meu colega de trabalho, que hoje, de repente, é o meu colega, ou tá abaixo de mim na hierarquia da empresa, não importa. Amanhã ele pode estar num cargo importante e ele pode lembrar, pô, a Juliana trabalha bem, a Juliana é uma pessoa séria, a Juliana faz o que tem que fazer, vou chamar ela para trabalhar aqui comigo. Então, e isso foi uma coisa que eu sempre tive comigo. O meu pai, ele sempre me dizia, Juliana, a coisa mais importante que a gente tem na vida é o nosso nome. Sim. Não existe nada mais importante do que o nosso nome. Então, eu sempre levei isso muito a sério. Né, de fazer um bom trabalho. Então, mesmo nessa última empresa que eu estava,
nessa consultoria, que eu já estava com estafa física, né? Eu não deixei de entregar nada. Eu não deixei de treinar quem eu tinha que treinar, não deixei de entregar nada. Agora, eu não posso mentir de que eu tava um docinho de coco no final, porque não tava. Porque o meu nível de estresse estava tão alto que eu não dava conta de mim. De ser, por exemplo, eu queria ser o melhor para o cliente, mas às vezes eu não conseguia por causa do nível de estresse. E eu me sentia culpada por aquilo. Porque eu não queria dar patada no cliente. Claro. Sim. E tu conseguia ter tempo de lazer, assim, pra alguma coisa? Nada. Naquela época, não. Tirar férias de cruzeiro era um sonho distante, né? Só para você ter ideia, as primeiras férias que eu tirei nessa empresa foram umas férias de 10 dias, que foi em janeiro de 2011. Eu lembro como se fosse hoje, porque eu estava 1 ano e meio, mais ou menos, nessa empresa. E o meu chefe, na época, ele ligou no primeiro dia de trabalho e disse assim, Juliana, a fulana, ela ficou doente, ela tem 25 cidades para viajar e dar curso aqui em Santa Catarina. Ela ficou doente, não pode ir, você vai no lugar dela. Eu nunca tinha dado um curso na minha vida. E ele disse, você vai no lugar dela. E eu disse, tudo bem, eu vou. Não sabe dizer não, né? Então, não sabe... eu tô aprendendo ainda a dizer não, gente, porque realmente isso foi sempre uma dificuldade pra mim. Mas era uma oportunidade também, porque eu ganhava mais. Eu iria ganhar mais por isso, né? E aí... Tu também nunca pensou em dar aula? Não, nunca foi uma coisa assim, tipo, eu quero ser professora. Não, foi uma coisa que surgiu. E até o pessoal dizia que a gente jogou ela na lagoa lá de Jacaré e seja o que Deus quiser, né? Ela nadou e foi. E aí, assim, eu montei o curso... Eu tinha 10 dias de férias, eu montei o curso durante os 10 dias. Eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite, nas minhas férias, montando a apostila e slide para dar o curso. E eu pensei, meu Deus, se eu der o primeiro curso e eu não gostar, eu tô lascada. Porque tem ainda outras 24 cidades. Meu Deus. E era um curso de Olha, 8 horas. Começou já numa agenda lotada. Não, era um curso de 8 horas. Era DIF, DCTF, DACOM. Na época era DACOM ainda, né? Era PER-DECOMP... DEMED de MOB. E tu teve insegurança de conhecimento? Você achar assim, eu não sei tudo, os caras vão me perguntar, eu não vou saber responder. A questão do conhecimento, como eu já trabalhava com consultoria e eu atendia isso 8 horas por dia, todo dia, todo dia, eu já sabia o que, né? E eu sempre tive uma coisa muito clara pra mim, que é assim, Lucas, ninguém sabe tudo. Nem eu sei tudo. Então eu ia muito tranquila, porque, se alguém me perguntar alguma coisa, mesmo sendo do tema que eu tô dando o curso e eu não souber, eu vou dizer que eu não sei. Que eu vou pesquisar no horário, né, do intervalo e respondo depois. E até hoje, pra mim, é assim, se alguém me perguntar alguma coisa, Juliana, mas tu dá curso, tu tem que saber daquele tema. Teria. Só que às vezes surge uma dúvida de um caso muito específico que nunca veio. Tudo bem. Eu digo, vou dar uma consultada aqui no intervalo e te respondo depois. O que tu acha que mais, assim, pensando em pessoas que hoje, né, estão trabalhando e se estressando, estão se identificando com o que tu tá falando, o que mais tu acha que gerou essa síndrome do burnout no final, assim, em nível de comprometimento teu, no sentido de muita movimentação no dia ou o estresse de uma consultoria, de estar fazendo perguntas o tempo inteiro, ter que estar te atualizando e essa angústia, né? Essa ansiedade. Quais pontos da tua operação nesse trabalho te mais afetaram? Assim? Para mim, a quantidade de ligações que a gente atendia no dia era um ponto que já estava extenuante. E isso foi uma coisa que eu tentei negociar, eu apresentei relatórios, não foi uma coisa assim, tipo, eu tô cansada. Não, eu apresentei relatórios e disse, olha, a equipe tá atendendo mais de 100 ligações por dia. Para ficar numa média que a gente não enlouqueça, tem que ser 80 ligações por dia. E eu pedi mais funcionários na equipe, eu não pedi aumento de salário, eu pedi mais funcionários na equipe. Me disseram, a gente não tem dinheiro para contratar. E aí eu falei, ok, tudo bem, então, né, vamos tocar assim. E isso aí aumentando, e tinha as questões das viagens também, né, que eu viajava muito. Eu saía domingo de manhã de casa, aí viajava 5 cidades e voltava sexta-feira à noite pra casa. Só um pouquinho. Não, Mas como é que tu vivia? puxado, né? A academia tu não ia? Não ia. Lazer não existia? Não, eu engordei 10 quilos nessa época das viagens, porque não tinha como fazer academia. Comia qualquer coisa que tranqueira, tinha. Faz imagino. saúde, né? Quando o curso era... Não, isso aí era loucura. Porque daí a parte física também influenciando direto na saúde mental, né? Sem dúvida. O curso, quando ele era de 4 horas, Lucas, a gente dava curso, por exemplo, eu dei numa cidade, São Bento do Sul, vamos supor. De manhã, terminava meio-dia, às 2 horas da tarde, 1h30, 2 horas da tarde, no máximo, começava uma turma numa outra cidade, que ficava a 45 minutos, 1 hora de distância, 1h20, depende, né? E muitas vezes eu não almocei. Muitas vezes eu só comprava um salgado, um lanche e ia comendo no carro. Muitas vezes eu não almocei. Então, como eu falei, por um tempo você aguenta isso, né? E eu era a que mais dava curso na empresa. Eu pegava
A gente chamava, era o programa de educação continuada que tinha na época lá, né? E a gente fazia um circuito, então, de 20 a 25 cidades, mais ou menos, né? Por tema. E eu pegava de 4 a 5 desses por ano. Eu cheguei a dar 175 cursos num ano só, Meu Deus. presencial. Então, eu era a que mais dava curso. Ganhava bem. Ganhava bem. Porque a gente ganhava um percentual sobre os cursos, né? Só não tinha onde gastar. Nem Conseguia tem, nem gastar como, né? nada, só no McDonald's. Mas daí o que aconteceu, né, Lucas? Como isso cresceu bastante, essa questão de curso e tal, qual foi uma das propostas que eu fiz, e depois outras pessoas que vieram depois de mim tentaram fazer propostas parecidas com a minha também, que foi o seguinte: vamos montar um departamento só de curso aqui dentro? E aí a gente começa a trazer isso para o digital de uma forma mais ampla, né? Eu tentei negociar situações em que eu pudesse ficar um pouco mais por ali, né? Não viajar tanto. O ritmo. E nada dava, nada que a gente propunha era possível, nada. Tanto que não fui só eu que saí, né? Foi um atrás do outro. Mas, ô Juliana, me diz uma coisa, assim, nessa linha do tempo tua, o fato de você sair foi justamente pelo problema de saúde que você teve. Sim. Só que aí você foi para um lado do empreendedorismo, que para Sim. quem está começando também, cara, Uhum. é um nível de estresse lá em cima, porque você é todos os setores de um negócio, Sim. né? Desde a da pessoa que limpa até quem faz a última entrega. Uhum. E por que você escolheu isso? Então, eu não escolhi. Foi uma coisa que foi acontecendo. Vamos lá. Quando eu pedi a demissão, eu sabia que eu tinha que ter um tempo para me reestruturar. Porque uma coisa que eu não falei aqui, e é uma coisa muito forte, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu acho que é importante, que o ponto alto do meu estresse não foi físico, foi mental, porque eu cheguei ao ponto de pensar em suicídio. Eu pensava nisso diariamente. Eu tinha medo de ficar sozinha. Então, chegou num ponto realmente crítico. Eu estava tomando remédio psiquiátrico já ali no final. Aí, quando eu saí, eu pensei, eu vou sair, sei lá o que eu vou fazer da minha vida. Eu pedi demissão sem ter nada em vista, sem pensar se eu ia ser funcionária, se eu ia vender miçanga na praia, se eu ia vender água de coco. Eu não sabia o que eu ia fazer, simplesmente Você saí. já tinha uma reserva financeira já? Tinha. Ah, legal. Eu tinha reserva o suficiente para me manter por 3 anos. Bacana. Eu pensei, se em 3 anos eu não me estabelecer, porque eu sou, né, o cocô do cavalo do bandido. E aí eu saí, 2 meses eu fiquei tomando remédio psiquiátrico que me derrubava, eu só dormia. Aí depois ele foi retirando esse remédio e os clientes começaram a surgir. Eu tenho orgulho de dizer que em 5 anos eu nunca procurei um cliente sequer. Por quê? Aí vem a tal da sorte, né? Eu tive sorte porque, como eu dei muito curso presencial, como eu viajei muito, como eu atendia muita gente me conhecia. Então, as pessoas souberam que eu saí e começaram a me chamar. Então, por exemplo, o sindicato lá de Jaraguá do Sul, a Nelma, né, era a secretária da época, ela disse, Ju, eu não quero outra pessoa dando curso aqui. Eu não quero que a empresa XYZ mande fulano, ciclano, eu quero você. Você vem? Vou. E aí, assim, foi indo. Só que muito devagar. Eu comecei muito devagar porque justamente eu não procurei ninguém, eu não anunciei pra ninguém e eu fui esperando vir. É claro que quem vai empreender não vai começar assim. A maior parte que, realmente eu quero empreender, a maior parte não vai ser assim. Muito embora possa ser assim, porque se você faz um bom trabalho dentro de um escritório, o seu nome vai ficando conhecido. Você começou tipo aquela linha de vou ser um PJ, vou trabalhar o meu tempo a hora que eu preferir porque eu tenho uma reserva. Eu comecei vindo com o que vinha surgindo autônoma. Entendi. Aí depois surgiu a ideia de montar a Cefaz-me Rir, que é a empresa que eu tenho com a minha sócia, né? Que surgiu na pandemia também. E aí agora eu posso dizer que eu sou empresária, né? Porque agora tem equipe. Com muito orgulho. Muito orgulho. Muito orgulho. Muito Parabéns pela sua história. E, Ju, perguntando um pouco mais detalhadamente nessa parte do seu burnout, que é um assunto bem delicado, mas recentemente, né, ano passado, foi decretado como uma doença ocupacional pelo OMS. E para alertar o pessoal que está assistindo a gente, muita gente pode estar se identificando. A gente queria saber os sintomas que você começou a sentir. Quais os sintomas de alerta? Claro que a gente não é médico aqui, a gente tá falando um caso específico. Mas pra quem tá assistindo, ficar atento. Às vezes trabalha no escritório, tá sobrecarregado, esgotado. E a gente quer te ajudar, quer alertar, né? Às vezes tem um chefe chato igual o Lucas que fica né? em cima. Então, é que assim, os primeiros sintomas, eles podem se confundir facilmente com qualquer outra doença, né? Que foi esses formigamentos que eu sentia nas mãos, nos pés, tontura, eu tinha muita tontura. E isso pode ser uma hipoglicemia, né? Pode ser qualquer outra coisa. Então, mas começou assim. E aí, eu comecei realmente a perceber que a coisa não estava boa quando veio pro mental.
quando eu fiquei muito lenta, eu já não sabia responder mais nada, eu comecei a parecer um zumbi. Eu parecia um zumbi. E quem alertou disso, eu tenho uma prima que trabalhou nessa empresa de consultoria também, e ela vendo, né, a forma como eu estava trabalhando e tal, foi ela que alertou na época o meu ex-marido e disse, olha, a Juliana tá irreconhecível, você tem que fazer alguma coisa. E aí foi ele que, né, me levou na psicóloga. Mas acho que o mental denuncia mais, que é quando você fica... Você já não consegue mais responder coisas que você responderia normalmente. Por exemplo, a moça que eu treinava lá na equipe de consultoria, um dia ela me perguntou assim, Juliana, qual é a depreciação fiscal do caminhão? Pô, isso eu sei, né? Eu fiquei olhando pra ela assim e eu não sabia responder. E aquilo me deu uma angústia, porque assim, meu Deus, eu sei que eu sei isso. Como que eu não tô lembrando? Como que eu não sei responder? Então, quando chegou nesse nível, é que daí eu percebi, não, realmente a coisa tá séria. Então, esse ponto das falhas, né, da mente falhando... Eu tanto com o que tu tá falando, no sentido de que a gente se acha capaz, porque a gente não consegue entender por que o corpo não tá dando conta. Eu dou conta. Claro que eu Sim. dou conta. Sim. Eu consigo fazer, pode me dar mais. A gente não consegue entender como é que o cérebro é tão burro de querer apagar. Cara, me deixa em paz, me deixa eu trabalhar. A gente só quer que o cérebro trabalhe. Eu tive um episódio disso, há uns 2 anos atrás, que eu fiquei com a minha alma fora do corpo, assim. Sabe quando tu dorme muito, fica com a cara inchada e que tu parece que sabe que tu tá mal? Eu fiquei assim durante semanas. Fiz a mesma coisa que ela, diversos exames pra tentar identificar a causa física e tal. E eu ficava puto com o meu corpo, cara. Eu falava, por que tu tá fazendo isso? Tá tudo bem, me deixa trabalhar, só quero trabalhar em paz. Essa sensação, eu acho que as pessoas vivem porque a gente não quer abrir mão daquilo que pra nós faz todo sentido. Tipo, pra ti fazer todo sentido aquele trabalho, tu tava entregando pra caramba, tava produzindo. Por que tem que parar? Sim. Né? Sim, era isso que eu pensava assim, mas por que, meu Deus? Por que isso tá acontecendo? Eu gosto de trabalhar aqui, eu gosto dessa equipe, eu gosto de fazer o que eu faço, por que isso tá acontecendo? E aí, quando começou com os pensamentos suicidas, foi muito angustiante, porque eu pensava assim, meu Deus, eu gosto da minha vida, por que eu tô pensando isso? Porque não é um pensamento construído, não é um pensamento racional, é um pensamento invasivo, ele vem. E aí é muito angustiante, porque você fica com medo de realmente despirocar e fazer uma loucura. E ceder, né? E ceder. Exatamente. E teve um episódio que eu realmente estava surtadíssima, assim, surtadíssima. Eu pensei, meu Deus, eu vou pegar minhas coisas e vou embora daqui. Que um colega meu que me segurou, que eu tava... olha, gente, tinha que ter gravado pra vocês verem, eu tava fora da casinha. E eu peguei minhas coisas, chorando, desesperada, já ia sair da empresa. Ele disse, calma, e foi me acalmando, e foi... E na finaleira mesmo ali, isso ninguém sabe, porque ninguém... Quer dizer, acho que não viam, né, não reparavam, não sei. Eu atendia um cliente. E aí eu era grossa com o cliente. E eu não queria ser grossa com o cliente. Eu desligava o telefone, eu me sentia culpada, eu ia pro banheiro chorar. Chorava, voltava, sentava, atendia o próximo cliente. Aí eu, né, com aquela voz embargada, desligava, ia pro banheiro, chorava, voltava. É desesperador. E eu não sou de chorar. E eu não sou de ter pensamentos, né, suicidas. E aí, realmente, ali chegou no ápice do ápice. Eu pensei... Então, isso, por um lado, Lucas, hoje me protege. Porque hoje, quando eu tô trabalhando num ritmo acelerado e eu tenho essa tendência, porque eu gosto de trabalhar, e hoje eu tenho as minhas 2 empresas, né? Então, tanto que nas férias, né, eu abri caixinha de pergunta e eu até disse pro pessoal, não, pra mim, tranquilo, eu abro e respondo e não tem essa. Eu faço o que tem que fazer. Mas hoje o que acontece? Quando... Gera muito conteúdo gratuito hoje, né? Muito. Todo dia respondendo casos específicos e... Consultoria trabalheira, mesmo, né? Até quando eu abro caixinha que não é pra ser séria, vem pergunta séria, eu disse, vamos responder também e bora lá. Você escreve, né? Tudo menos trabalho. Aí vem, como retificar o PertComp. Ela e o Caio Melo fazem isso direto. O Caio Melo botou na última vez que eu vi, ele botou assim, ó. Perguntas nada a ver com trabalho. Se botar trabalho, eu vou bloquear pra sempre. pra mais radical, ver se as pessoas não botavam, né? É o mesmo caso. É tipo isso, tipo isso. E aí, assim, hoje o que acontece? Eu já fico atenta aos sinais. Quando começa a ter pensamentos invasivos negativos, eu já penso, opa, tô exagerando, tô pegando pesado. E aí eu simplesmente, como hoje eu não sou CLT, né, eu simplesmente tiro um dia pra descansar, descanso, amanhã eu dou um jeito. Então, se numa quarta-feira à tarde eu quiser tirar o dia pra dormir a tarde toda e ver Netflix, eu tiro. Porque eu dou conta, na quinta-feira eu trabalho dobrado, e domingo, e sábado, não tem problema. Então, a parte boa do empreendedorismo, que vocês me perguntaram, é por grana? Liberdade.
Pra Liberdade. mim, muito mais liberdade. Mas é quando você fala assim, hoje você consegue ter esse autocontrole. Então, por Sim. exemplo, dentro do empreendedorismo, porque esse é um perigo. Por exemplo, você tem isso, eu tenho isso. E quando você aprende a fazer negócio, você vê negócio em tudo. Isso vira um Sim. vício, né? Isso vira um vício. Então É. você vê ali uma oportunidade, a Isa tá fazendo uma ação, você fala, pô, isso é um negócio. Isa, vamos conversar, vamos... Então surge um plano ali de ação. Hoje você se controla, você tem essa tendência também. Tenho essa tendência, e aí eu tenho que É louco fazer. isso, equilibrar isso. Tenho, não. E aí eu tenho que fazer um trabalho comigo mesmo de não, pera lá, eu tenho que dizer alguns nãos, eu tenho que ter um tempo pra mim. Tanto que uma estratégia que eu utilizei do ano passado pra cá foi o seguinte: eu já agendei todos os meus passeios de 2023. Porque se eu deixasse pra agendar no tempo que sobrasse, não ia sobrar tempo. Ah, daí tu fez ao contrário. Eu fiz ao contrário. Agora eu só tenho tempo fora dos passeios. Exatamente. Então, o cruzeiro que eu fiz agora já estava agendado. Eu tenho um final de semana numa As pessoas pousadinha lá perto. revoltadíssimas que ela tava de férias. Falavam assim, como é que tu sai de férias? Tu não Como pode que sair de pode? férias. Tem que estar disponível pra nós aqui, ó. Teve uma que comentou, né? Botou assim, quando é que acaba as tuas férias que eu não aguento mais? Tô desesperada. aham. Tipo isso, tipo Até isso. pras pessoas é A minha estranho, né? consultora, né? Exato. E tem uma outra coisa também que envolve gratidão, né? Esse início de ano agora de 2023, alguns parceiros de longa data, de cursos presenciais, Juliana, a gente quer marcar curso presencial contigo, disponibiliza algumas datas e tal. Só que a agenda já tá daquele jeito, porque eu tô participando de outros eventos também, que é importante para fazer networking, para ver os alunos e tal. Tem as 2 empresas para tocar, tem vídeo para gravar, então tem muita coisa para fazer. E eu não tava dando conta, porque daí eu tava fazendo isso e viajando também para fazer alguns presenciais para esses parceiros. E aí eu ficava, meu Deus, eu vou ter que dizer não para eles. Só que foram eles que me abriram as portas lá atrás, em 2017, 2018, Sei foram os que é primeiros a me chamar. Né? E aí tu fica nessa, porque tu não quer dizer não porque eles foram teus Sim. parceiros. Mas tu precisa dizer não, porque senão tu vai pro buraco de novo. E você tem um É sentimento que de as pessoas egoísmo, que- né? as pessoas que te pedem, te requisitam, elas não conseguem enxergar o teu lado. Exato. Parece que é uma má vontade da tua parte. Mas não conseguem enxergar o tamanho de coisas que tu tem pra Exato. resolver, que aquilo ali é um não necessário, né? Então as pessoas se magoam. Tem todo mundo. Ou tem aquela pessoa que acha assim, tá virando estrelinha. Ou Exato. Não, mas é que o meu dia tem 24 horas assim como o teu. E então eu não tenho como. E que hoje talvez eu não tenha o tempo que você me ajudou lá atrás também, né? Sim. Então Exato. foi uma jornada. Mas, Juliana, quando tu saiu, né, por conta de saúde, então a saúde te tirou o dia do CLT, o que às vezes a gente não enxerga esse lado, né? Acho que bem importante essa história dela, porque pessoas podem estar se identificando nesse momento. Mas em geral as pessoas, eu vou empreender, mas o risco de empreender é o mesmo. Tu tá no mercado de trabalho, ou tu escolhe o CLT e as pessoas ficam pensando, quanto tempo eu vou me dar pra esse meu negócio que eu idealizei dar certo, ou vou voltar para um CLT que volta para aquela segurança, para a caixinha da segurança, né? Quais foram as dificuldades que tu enfrentou para criar o teu negócio? Tu chegou a fazer um plano estratégico de negócio para montar isso? Foi surgindo e tu disse, putz, isso aqui é um negócio, começou 2, 3 e foi se criando. Como é que foi isso? Foi seguir no barco, né? Não, eu fui seguindo o barco, mas hoje, Lucas, assim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje naquela época, eu teria começado a estudar antes de pedir a minha demissão. Estudar vendas, marketing, estudar, enfim, toda essa parte que não é a parte técnica, né, contábil e tributária, Perfeito. porque eu teria alavancado muito mais o meu negócio. O meu negócio hoje estaria muito maior do que está. Tem Tem potencial. como isso? Tem. Não, é o que eu falei, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas vêm da área tributária, assim, com resultados excelentes, né? Exato. Isso é uma prova social. Prova social. Tem potencial e eu tenho metas bem ousadas aí, principalmente para você faz-me rir. Principalmente para você faz-me rir. Mas é interessante porque essa é a dor, talvez, de todo mundo que está aqui acompanhando, que tem um escritório, porque você inicia pela área técnica. Uhum. Só que daí a tudo pessoa começa se pela dedica, venda. Tem uma segurança técnica, né? Sai do escritório, eu sei muito. Mas e aí, tu Mas eu não tenho vende? cliente. Tu não vende, tu não tem cliente, tu não tem... Pois é, e você acaba tendo, por exemplo, quando você chega num nível até de montar um departamento comercial dentro, por exemplo, de um escritório de contabilidade, é um ápice. Sim. Porque você fala, cara, vou pôr gente para vender serviços contábeis, e aí você vê que aquelas pessoas muitas vezes ganham muito mais do que analistas muito bons na área técnica. Uhum. Foi muito difícil pra tu retomar o teu salário de CLT com empreendedorismo? Assim, demorou muito tempo? Não. 2018 eu já estava bem. 2019, muito bem. 2020 veio a pandemia, melhorou. E aí, assim, o lance da pandemia
foi outra coisa da vida que me forçou. E se existe sorte, e acho que existe em certa medida sorte, né? Porque nem tudo é merecimento, também tem um pouco, né, de sorte. Se existe sorte, eu diria que as oportunidades surgiram no momento que eu estava pronta para elas. Por quê? Eu já estava com a ideia de trazer para o digital há muito tempo, já deveria ter feito isso há muito tempo. Só que, agora não dá tempo, estou viajando muito, porque eu continuei viajando dos cursos, né? Eu saí Mas daí de lá, daí já era tu que... tudo 100% meu. As empresas começaram a me chamar, gostavam dos meus cursos, eu fui até pro Acre dar curso. E aí, dou aula em pós-graduação também, né? Tem 3 instituições que eu dou aula de pós, então é aquela correria. Até hoje tu dá aula na pós? Sim. É verdade. Dou. Pode falar os nomes, não? Pode, não tem problema. Dou aula na FURB, na Unidav e na BSSP. De pós em gestão tributária, como é que é o nome? Na área de controladoria, não, de compliance, tem uma de tributos diretos, aí tem alguns... Até explica o que o Cefaz Me Rir né, para as pessoas que não conhecem. Já vende o teu peixe também. Então, eu vou só... Antes. Voltar um pouquinho nessa virada ali da pandemia, porque daí eu Tá. já explico como é que a Cefaz Me Rir surgiu, que tem tudo a ver. Então, assim, eu não tinha ideia de... quer dizer, eu tinha ideia de vir pro digital, mas eu não tinha ideia de quando isso ia acontecer. Eu ficava sempre empurrando com a barriga, nunca tinha tempo. Aí veio a pandemia, o que aconteceu? Cancelaram todos os meus cursos que eram presenciais. E, além disso, eu me separei em dezembro de 2019. Ou seja, março de 2020, quando veio a pandemia, eu tinha o compromisso de comprar metade do apartamento, metade do carro. Todos os cursos presenciais que eu tinha foram cancelados, que era a minha principal fonte de renda. Eu pensei, ferrou, pra não falar um palavrão, né? Mas aí, em 2 semanas, Lucas, como eu já dava curso online, só que através de empresas parceiras, eu sabia como fazer. Então, eu comprei os equipamentos, comprei microfone, comprei uma webcam e etc e tal. E, bora, né? Vamos gravar e vamos vender. Daquele jeito bem amador. Os alunos já me conheciam, queriam, né, o curso de ECD, de ECF, que era um curso que eu já dava todo ano. E aí, não tinha como fazer presencial. Ninguém tinha como fazer presencial. Então, o pessoal comprou online. Só que a minha venda foi total orgânica. Eu não fiz tráfego pago, eu não tinha equipe, nada. Vendeu bem, mais do que esperava? Mais do que eu esperava. E assim, subi pra Hotmart, aquele link toscão de checkout da Hotmart, sem fazer página de vendas nem nada. E ó, galera, Quando tá o aqui, ó. produto é bom, é outro nível, Não, hein? e a demanda reprimida, né? A galera já tava louco pra comprar dela. Né? Exato. É que também tem a questão de que as pessoas já me conheciam Já te do conheciam, presencial. exato. Né? Tava só esperando o produto. É diferente. Sim, e aí o online deu certo. Pronto, não volto mais pro presencial. Né? Uhum. E aí, em 2021, o faturamento dobrou, 2022 dobrou, e esse ano eu quero que dobre de novo. A ideia é daqui pra cima. Então o digital te transformou também, né? Ajudou muito esse teu posicionamento. Tu estudou venda, estratégia de marketing, posicionamento digital. Eu estudei depois de já Eu vi que tu tá mostrou um vídeo esses dias, bem das tuas primeiras aulas, assim, que eram Tosca. totalmente diferentes das que tu faz hoje, digamos assim. Mas Educado. isso é muito legal porque mostrou que, cara, eu vou fazer, entendeu? Sim. E aí depois a gente vai melhorando, porque se tu esperar melhorar, não vai nunca, né? Não, se tu tiver esperar ter a iluminação perfeita, É. o microfone perfeito, tudo perfeito, você não começa. Não começa. Então, começa, vai ver o que precisa melhorar e vai melhorando. E aí, o que aconteceu? Final de 2020, eu e a Tati sentamos ali, né, já pro finalzinho, e pensamos... Na verdade, foi em setembro que a gente constituiu o CNPJ, se não me engano, e em outubro a gente lançou a escola. A gente fez um lançamento de semente, fez aquele evento de 7 dias, né, que daí faz evento gratuito e tal. E, galera, agora a gente tem uma escola por assinatura, toda terça-feira tem aula ao vivo, do tema tributário, né, pra gente se manter atualizado. E vocês podem contratar assinatura mensal ou anual, estilo Netflix. E quem quiser estar com a gente aí nessa, só entrar. Então, não é uma consultoria, né, porque a pessoa não fica lá tirando dúvidas, apesar que tem um grupo do Telegram que os alunos se ajudam. Mas a gente tem essa pegada, então, de toda semana tá disponibilizando uma aula que é feita ao vivo, a gente tira dúvidas ao vivo e depois ela sobe a gravação lá para a plataforma para o pessoal assistir o que quiser. E aí tem ICMS, ISS e IPI, que é a minha sócia, a Tatiana Scremin, até deixa eu dar um tchauzinho aqui para ela, né? A Tati, que dá aula, então, de ICMS, IPI e ISS, e eu dou aula de PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e Contabilidade. Senhora, é coisa, hein? E você não quis entrar no mundo da contabilidade. De abrir um Abrir escritório de escritório. contabilidade. Eu nunca gostei do operacional, pra te dizer bem a verdade. Eu fazia porque tinha que fazer, fazia bem feito, mas nunca gostei. Nunca. Uhum. E é engraçado que quando eu trabalhei numa holding, que a gente fazia contabilidade de 21 empresas, né? Era uma contabilidade
interno. A gente tinha, né, então, um escritório, digamos assim, para atender ao guarda-chuva que estava embaixo da holding. Naquela época tinha um consultor tributário que ele era presencial, ele ia toda semana lá na empresa, tirava as nossas dúvidas, conversava com a gente e tal, e eu olhava aquele senhorzinho e pensava, que legal, né? Eu acho que eu queria ser isso daí. Só que eu nunca fui atrás, eu nunca procurei, mas eu olhava aquilo e achava muito, muito legal. E aí a oportunidade de trabalhar nessa empresa de consultoria tributária também surgiu por acaso, porque eu não me candidatei a essa vaga, não mandei currículo para lá, eu tinha o meu currículo no site do CRC, eles viram meu currículo, chamaram, fiz uma entrevista na quarta, na sexta-feira confirmaram que eu estava dentro, na segunda eu comecei. Caraca, Antes de tu fazer a próxima pergunta, eu dou dica para as pessoas que elas têm que tomar água, muita água, tá? Eu vejo que a Juliana não tá conseguindo muito, mas tudo bem. 12 goles de água, sempre que vocês forem tomar, tome muita água. Por que estou dizendo isso? Porque quando a gente toma muita água, a gente tem que ir no banheiro toda hora. Então eu vou no banheiro agora, enquanto ele faz a segunda pergunta, eu já volto, tá? Não, mas só pra complementar, eu tomo bastante água, mas hoje, como eu tô com esse batom aqui, se eu ficar tomando água, eu vou virar o Coringa. Então eu prefiro não tomar. Ser mulher é muito difícil, né? Não é? Ju, se você pudesse, assim, voltar atrás, você falou um pouquinho da Juliana do passado, né? Pra quem tá querendo agora, tipo, nossa, não aguento mais CLT, eu quero sair, quero mudar de vida, qual uma dica que você gostaria de ter recebido? Qual o primeiro passo pra essa pessoa tomar coragem e sair do CLT? Eu penso que é a reserva financeira. Eu acho que o mais importante, porque assim, quando você sai do CLT para empreender, é natural e até esperado que você tenha uma redução dos seus ganhos ou que você tenha uma oscilação dos seus ganhos. E para aguentar o tranco do início, você não chutar o balde, não desistir e voltar para a CLT, uma reserva financeira vai ser super importante para te dar essa segurança de você continuar tentando. Eu penso que pelo menos 1 ano de reserva financeira. Ah, Juliana, mas eu recebo um salário baixinho. Olha, não me venha com essa não, que desde quando eu era estagiária ganhando R$300 por mês, eu guardava, nem que fosse 10 pila. Então vai guardando, todo mês um pouquinho, que você chega lá, né? Lembrando que eu disse, né? Eu morava sozinha, era um rolê, gente. Mas dá pra guardar sim. Dá pra guardar, economiza na pizza, deixa de comprar roupa de marca, economiza que isso vai te dar a segurança necessária. Questão de prioridade, né? Prioridade. Ô Ju, e diz uma coisa, assim, você comentou, né, que se você pudesse voltar com a sua cabeça de hoje, um dos pontos era estudar áreas não técnicas que faltava na sua linha de conhecimento para poder evoluir mais. Se você pudesse hoje falar assim, ó, isso eu errei, eu não faria mais. Quais seriam esses pontos no seu início como empreendedora? Demorar tanto para vir pro digital, demorar tanto para executar o que eu já sabia que eu tinha que executar. Por exemplo, se você hoje estivesse trabalhando lá na consultoria, você já estaria no digital mesmo trabalhando para a consultoria? Lá na consultoria, eles já faziam venda de cursos online, só que não tinha essa questão de tráfego pago, não tinha uma presença digital em Instagram, por exemplo, YouTube, não tinha essa presença digital. Então, vendia curso online, mas para quem já era cliente. Uhum. Ou seja, ficava meio restrito. Então, eu continuaria fazendo o que eu fazia, né? Curso presencial, curso lá online e tal. A questão ali que tu falou da virada e que eu me arrependo é de não ter criado meu Instagram antes, não ter alimentado meu Instagram antes, não ter trago essa presença digital antes para YouTube e Instagram. Isso eu demorei muito. Em primeiro lugar, para retomar minha pergunta aqui, eu queria dizer que quem aperta a minha bexiga é a Juliana, porque eu fui no evento dela e eu tive que sair também na metade do evento para poder ir no banheiro, porque eu não sei... Rola uma pressão no corpo dela, é a primeira vez que eu vou. Rola uma pressão. Juliana, eu tenho uma pergunta, é a seguinte. Tu fala que o teu perfil era muito tímida, assim, né? Muito introspectiva, né? Sim. Uma pessoa mais calada no seu mundo. Inclusive, algumas pessoas te chamavam de estranha antigamente, não é isso? Como é que não é estranha? Me chamam ainda. Ah, te chamam de estranha. Esquisita. Esquisita, Sim, exatamente. me chamam ainda. Como tu acha... Porque, assim, as pessoas acham que, pai, eu não tenho um perfil pra empreender por conta disso, sabe? Eu sou introspectivo, não tenho esse perfil sou estranho, não sou comunicador e tal. Como é que tu quebra essa barreira, entendeu? Como é que tu deixou de ser esquisita, apesar de continuar sendo? Não, eu não deixei de ser. Eu continuo sendo. Que momento você deixou de ser esquisita? Exato. Não, mas tem uma questão importante que eu acho que é pra pontuar aqui, que eu sou introspectiva, eu não sou tímida. Ah, isso é bom. É diferente. Se eu precisar falar, eu falo. Se eu precisar subir num palco e falar pra 1.000 pessoas, eu falo. Pra 5.000 pessoas, eu falo. Eu tranquilo isso aí.
Só que eu não gosto de ter que abordar as pessoas, ter que ir em um lugar muito movimentado. Eu sou introspectiva em qual sentido? Eu me energizo quando eu tô sozinha. Porque tem gente que se energiza Quando tá com muita gente. quando tá com muita gente. Eu me energizo sozinha. Tanto é que quando eu dou um curso presencial, eu preciso ter algumas horas depois quieta no meu canto, no meu mundo, sozinha, pra poder recarregar a bateria. Verdadeiro, que legal. Assim, eu preciso. Muita socialização. Eu me vejo nisso também. Eu prefiro meu mundo sozinho do que com pessoas. Principalmente assim, depois que tu tá com muita gente, né? Fica- Um dia Exato. inteiro com o Lucas aqui no Faixa Conta, Pô, né? depois do teu complicado. evento lá, tu deve ter ficado uma semana assim, sozinha. Hoje eu já tenho essa inteligência, que na época eu não tinha, né? De quando eu tenho algum evento presencial, alguma coisa que vai me botar com muita gente, eu sempre deixo reservado algumas horinhas pra eu ficar em silêncio, sozinha. É estratégia já. Que demais. Ela saber lidar com o seu corpo e Sim. suas reações, né? Bom, vamos falar um pouco sobre dificuldades, assim, tá? Pelo que tu explicou, o teu nicho, os teus clientes, a tua forma de fazer negócio, ela já era meio que um oceano azul, tá? As pessoas estavam precisando daquilo ali, né? Tu enxergou isso como uma necessidade e deu certo. Mesmo assim, tu teve dificuldades, tu precisou de uma mentoria com alguém de negócio pra saber como estruturar um negócio, por onde, que caminho que eu vou. Porque quando tu abre um negócio, tu tem muitas dúvidas de como fazer isso e tu quer te assessorar de alguém que já teve essa experiência, né? Como é que foi contigo isso? Então, eu tive essa questão com a coaching, né? Que ela me ajudou a ver caminhos, possibilidades que Isso tinha pra tua transição, pra digamos, transição, pra sair de lá, né? Ó, dá pra pedir demissão e existe esse caminho, pra eu enxergar que existia outro caminho além da empresa que eu trabalhava. né? Uhum. Porque eu era igual aquele cavalo, como é que chama aquilo que bota aqui, que fica só enxerga pra frente? Vai, É isso aí. cadê Não o sei, agro? não É. sei. Cadê o Cabeça. Ai, cara, a gente fala muito isso. É Vai, isso, vai, não me sei. vir, vai me vir. Não é cabeça? Acho que Fala. acho que é. Cabresto, não é? Então, eu era tipo um cavalo com cabresto ali, entendeu? Eu só via pra frente, eu só via aquela possibilidade, eu não via outra. Então, a primeira pessoa foi ela. A Ana Paula Platt, também deixa eu mandar um oi pra ela, coaching. A Ana Paula Platt, que me ajudou, então, a enxergar, ó, Ju, tem esse caminho, isso aqui tu também pode fazer, isso aqui tu faz e já dá certo, né? Então, ela foi me ajudando nisso. E aí, depois que eu saí, que as coisas foram surgindo, eu fui vendo que realmente estava dando certo, o que me ajudou foi começar a estar mais em contato com pessoas que empreendem. Eu acho que isso tudo que você vai fazer na vida, quando você vai participar de grupinhos de pessoas que fazem aquilo que você quer fazer, ajuda. Por exemplo, você vai malhar, conviver com pessoas que malham. Você quer comer melhor, conviver com pessoas que comam melhor. Isso te ajuda a manter no foco, isso te ajuda a entender quais são as dores, quais são as dificuldades, o que você pode fazer de estratégia para melhorar. Então, eu não tive uma pessoa específica, mas eu comecei a conversar com outras pessoas que entraram pro digital. Então, por exemplo, o Caio, né, que tá no digital, a gente conversa muito, a gente troca ideia. O Caio foi quem me indicou uma empresa de marketing, que é por assinatura também, que daí eu comecei a estudar por lá. E aí comecei a conviver com outro, através, né, desse rolê de, tem o Caio, tem a Tati, tem o Felipe, tem não sei quem. Aí você vai conversando com um, vai conhecendo o outro, e vai criando uma comunidade, digamos assim, criando uma linha. O Caio e tu surgiram meio juntos, assim, a questão do digital, ou não? Ele foi antes? Então, o Caio, ele saiu da empresa que eu Porque trabalhava o Caio junto. era outro engomadinho, né? Sim. Outro nível. E Agora professor de yoga. marombeiro, barbão. E você já modernão. sabe, né? Era Hã? professor de yoga. Não. Era. Não. É verdade? É verdade? É verdade? Ele não conta, ele É conta verdade. isso. É verdade. Vamos expor o Caio Melo. Alô, Caio Melo, professor de yoga zen. E hoje xingando todo mundo. Que isso, hein? É zen em partes, né? Porque na época da consultoria Hoje o Caio era Melo, só murro professor na de yoga, assim, ó. Presta atenção! Te concentra! Mas era mais ou menos assim. Imagina, não dá pra imaginar, cara. Era só murro na mesa, tá? Era murro na mesa e ele tinha uma bolinha que ele ficava jogando na parede enquanto tava atendendo o cliente. Não tinha paciência pra fazer yoga. Uma loucura, uma loucura. Não, então, eu vim depois. Porque, diferente de mim, o Caio ele já tem uma visão empreendedora. Muito mais. Tanto que quando ele entrou na empresa que eu trabalhava, ele já entrou pensando em sair. Ele já entrou pensando, eu vou aprender, eu vou, enfim, né, fazer o que eu preciso fazer aqui. Não digo nem que é o plano A, imagino que não tenha sido assim, não, eu vou sair tal data. Uhum. Ele viu possibilidade de ficar lá dentro, porque ele também tentou negociar algumas coisas lá dentro e não deu certo,
né? Então, ele também cogitou a possibilidade de continuar empreendendo como CLT lá dentro, mas não deu. Só que, nesse meio tempo, ele já estava estudando marketing. Então, nesse ponto, ele foi muito mais avançado do que eu. E tanto ele me ajudou, ele ajudou o Douglas, ele ajudou muitas outras pessoas no sentido de dizer assim, Ju, você tem um baita produto. Anda, te mexe. Te impulsionar, né? Mostrar que tu tava no caminho certo e tal. Por isso que é engraçado, né? Que a gente diz assim, mas o CSM do Caio e o Cefaz Me Rir da Ju são concorrentes. Não, a gente não se enxerga assim, a gente se ajuda. Tanto que eu tenho, às vezes, dificuldades de contratar alguém da equipe ou de alguma decisão que eu tenho, eu troco ideia com ele troca ideia comigo e a gente vai se ajudando. Esse é outro ponto de também evolução do empreendedorismo, né? Você deixar de ver a pessoa como concorrente. Sim, porque não tem como abraçar o mundo também, né? Quando você tira essa visão egoísta, essa visão mesquinha de que eu quero todo mundo pra mim, não, nem todo cliente pra mim, e eu não sou pra todo cliente. E você não vai chegar nesse nível de atender todo mundo, ninguém chega. Então, por que não um ajudar o outro, né? Por que um não fazer parceria com o outro, um indicar o outro naquilo que a pessoa tem habilidade, naquilo que a pessoa é bom? E é isso que a gente tem feito. E, João, a última pergunta da minha parte é uma pesquisa do Sebrae revelou que o principal sonho de 50% dos brasileiros é empreender. Você acha que eles estão sabendo o que eles estão se metendo? Acho que tem muita gente iludida. Eu acho que tem muita gente achando que vai empreender, que vai trabalhar 4 horas por dia e ganhar 10 mil reais por mês fazendo quase nada. A verdade mesmo é que a gente trabalha muito mais do que quando é CLT, porque tem muito mais responsabilidade também. Né? Vocês que têm funcionários, muitos e muitos funcionários, tem toda a responsabilidade nas costas do meu negócio, precisa dar certo para eu poder pagar todo esse povo e ainda sobrar para mim. Exato. Né? Então, não é assim tão simples, né? E também tem aquela galerinha que daí não sonha em empreender, mas que vê o empresário como um mercenário, né? Esse cara é um mercenário, esse cara... Não, não. Essa pessoa, ela tá lá com uma baita de uma responsabilidade, gerando ou tentando gerar uma receita o suficiente para pagar todos vocês, para continuar fazendo o negócio dar certo, para que todo mundo cresça junto, né? Então, tem esses 2 pontos, assim. Legal. Então nós vamos agora para um quadro que nós estamos até mudando de nome agora. O quadro era para ser Sem Filtro, né? Mas o que nós queremos botar como? Desabafo. Desabafo. É um quadro novo, Ju. É um quadro novo. Como é que funciona esse quadro? Tu tem que responder, nós vamos fazer como se fosse clientes, nesse caso teu aqui, como se fosse pessoas querendo empreender, e vão te fazer uma pergunta e tu tem que responder na lata, assim, o que tu responderia. É que pra ti isso é como se fosse uma Juliana no dia a dia, entendeu? Porque tu já faz isso hoje, né? Você vai se sentir até aliviada depois disso. Olha, vamos ver. Medo disso aí. Vamos lá. Eu tenho 2 aqui, tá? Vamos ver Vai. Vamos lá. Eu odeio o meu chefe, mas preciso do dinheiro pra pagar minhas contas. Normal. Assim, a gente tá no trabalho não é pra fazer amigos. A gente tá lá pra ganhar dinheiro. Então é fazer um trabalho bem feito, ganhar dinheiro. Se tu odeia o teu chefe tanto assim, a ponto de ser intragável, de que tá prejudicando tua saúde mental, junta o dinheirinho, pega todo o conhecimento que você pode pegar, possível, e vai procurar outro trabalho. Mas eu sou explorado nessa empresa, trabalho há anos e não ganho nenhum aumento. E olha que eu dou muito de mim, hein? Você é explorado porque você se deixa explorar, porque você é trouxa. Totalmente sem filtro. Desabafo. Eu quero empreender, mas eu não tenho dinheiro pra começar. Então eu fico assim, pra ver se um dia eu consigo crescer na CLT. Então começa a juntar dinheiro, horas. Mas Para de gastar com Mas pizza, eu não ganho o com suficiente na CLT pra isso. Para, né? Para. Se você não é um pobre miserável, daquele que não tem nem dinheiro para pagar a luz e água, né, ter acesso ao saneamento básico, você tem um salário mínimo, colega, você tem como guardar dinheiro. Aí eu vou falar por mim. Quando eu comecei, eu comprava roupa em brechó. Não tinha dinheiro para comprar roupa, não. Era roupa que vinha de doação do coleguinha, roupa em brechó, aquelas roupas mais basiconas, para juntar dinheiro. Juntar dinheiro, e é isso aí. Mas é só 30 pila, não vai fazer diferença. De 30 em 30, colega, a galinha enche o papo. Última pergunta minha. Eu quero empreender, mas eu não sei se eu conheço tudo, sabe? Eu fico com medo. Aí chega na hora, eu desisto. Isso aí é a síndrome do perfeccionista, né? A pessoa diz, não, é porque eu sou muito perfeccionista. Perfeccionista é o meu, né? Porque o perfeccionista é a desculpa do cara que é preguiçoso, que não quer fazer nada.
Aí ele diz que é perfeccionista. Não, eu não tenho o melhor equipamento. Não, é porque se não tiver perfeito, eu não faço. Não, desculpa do preguiçoso. Perfeccionista é a desculpa do preguiçoso. Foi aí? Então vamos embora. Eu preciso de um carro novo para poder visitar os clientes. Uber, né? Ônibus. Dá teus pulos. Carro pra visitar. Meu, sabe quando que eu fui comprar meu primeiro carro? E eu só comprei... e tem um detalhe, né? Eu não dirijo. Eu tenho carteira, mas eu não dirijo. Mas eu comprei um carro. Quando eu comecei a viajar, dando curso, e o senhor que fazia vendas, ele que fazia as vendas para a empresa que eu trabalhava, ele ia fazer as vendas e eu ia de carona com ele para dar os cursos. Quando ele se aposentou, eu comprei um carro e comecei a pagar um motorista para me levar. Mas, E eu comprei um Uno. Isso, hein? Uno. Eu ia dar aula de Olha. Uno. Minha família fala que eu não estou pronto para poder abrir o meu negócio. Bom, aí você tem que ser adultinho, né? E entender que normalmente a família é o teu primeiro e maior inimigo. Porque a família é que vai te dizer, você não é bom pra isso, você não pode. Mas como assim você tá querendo empreender? Você tá ficando arrogante, né? Você tá virando blogueirinha. Gente, toda família rola isso. A minha, inclusive, rolou isso. Oxi, Polêmica? Podemos trazer? claro. Meu marido falou que eu não devo empreender, eu tenho que ficar em casa cuidando das crianças. Troca de marido. Troca de marido. Aliás, quando eu comecei a dar curso, um senhor me perguntou assim, mas teu marido deixa ele dar, né? Tu deixa viajar pra dar curso? Eu disse, se ele não deixasse, ele não era meu marido. Muito bom essa tua pergunta, porque tem gente que é assim, né? Bloqueia porque o outro não quer deixar a pessoa realizar seu sonho, né? Na Ou brincadeira a gente fazer traz uma verdade, né? É que assim, né? Vamos lá, agora, né? Falando sério. O que é prioridade pra você? Se a prioridade pra você é manter a família unida e você acha que isso realmente vai prejudicar a família e etc., ok, conversa. Mas se é prioridade pra você empreender, empreende. Mas tenta conversar, porque eu acho que tudo na vida se resolve com diálogo. E as pessoas não sabem conversar, as pessoas não sabem se comunicar, não sabem se posicionar. Né? E muitas coisas são resolvidas com uma simples conversa. Muito legal. Vamos lá então pro nosso quadro agora, que é a saideira do programa. A gente vai fazer perguntas e tu tem que responder apenas sim ou não. Ah, meu pai. Não tem depende, não tem nada, tá? A gente podia pegar umas perguntas técnicas, assim, né? Bem ferrada pra ela. Não pensei Pô, mas aí nisso técnica pra responder sim ou não. Exato, aí por tu isso que lasca. exato, era isso que eu queria. No tributário, Tipo, a maioria depende. Exato, isso que é legal. Essa é a ideia. Droga, esqueci disso, podia ter feito isso. Mas vamos lá. Pra quem tem medo de sair do CLT e empreender, o dinheiro é mais importante, tem que vir na frente? Sim. Empreender é para os ricos? Não. Empreender sempre é uma boa ideia? Não. Essa aí fiquei com vontade de perguntar por quê, mas não vou. Empreender tem a ver com o perfil de cada pessoa? Sim. As pessoas têm muito medo de sair da zona de conforto? Sim. Dá pra sair da CLT pra empreender na esperança de ter menos problemas? Não. Definitivamente não. É só CLT que dá burnout? Não. Empreender no Brasil é só para quem tem coração forte? Sim. Ser empregado é mais seguro do que ser dono do seu negócio? Achamos Mais seguro? Não, é sim ou não? Sim. Mais seguro, sim. Vai tu. Empreendedor pode tirar férias? Sim. Pode? Sim. Dá pra empreender mesmo sendo esquisito? Sim. Inclusive, estou eu aqui, ó. Você se sente uma pessoa esquisita? Sim. É isso então, gente. Foi um prazer estar aqui com a Juliana, que nos trouxe uma história de vida para que vocês reflitam aí os desafios do empreendedorismo. Ela que foi expulsa da CLT, né, por problemas de saúde, hoje é um sucesso, mesmo sendo esquisita. Juliana, foi um prazer te ter aqui no Fecha a Conta, viu? Ai, gente, muito obrigada. Tá até sem ar, a coitada. Não, mas realmente eu sou esquisita, eu não vejo problema. Aliás, eu tenho alguns apelidos, esquisita, chata e grossa. Tá tudo certo, eu sou mesmo. E muito obrigada por me convidar, né, pra estar aqui trocando essa ideia. É uma história que eu não costumo falar muito, né, sobre como que se deu toda essa transição. E é um prazer poder estar aqui, falar sobre isso e ajudar quem eu puder ajudar aí nesse rolê.
Pode ter certeza que você ajudou muita gente com a sua certeza. história. Obrigado. viu? Obrigada. Muito obrigado. Então vamos fazer um brinde aqui pra fechar a conta. Saúde!